Bom, pessoal, continuando aqui essa nossa parte interessantíssima de desafios, tá? Aqui que vocês estão se testando, vendo se a aula valeu a pena, se vocês gravaram alguma coisa. Aquele plantãozinho que você está adorando participar. Você é o plantonista, você é o dono do plantão. Domingo à noite. Plantão que eu pessoalmente mais gosto. Ninguém te enche o saco. Você fica lá, o plantão é teu. É você que comanda. 3 da manhã você já estava dormindo, viu todo mundo, resolveu o plantão, falou com os médicos assistentes, falou com aqueles que eram um pouco mais carentes, já avisou, conversou com a família, né? Já conversou com os acadêmicos, deu aula, mostrou tudo, liberou eles. Aí você foi dormir. Virou para sua enfermeira lá, aquela tua amiga, falou: Ó, só me acorda se tiver algum problema, tá? É importante, vou dormir, que amanhã o dia é longo. Aí você estava lá dormindo, 3 da manhã, plantãozinho light, nada acontecendo. De repente vem ela, aquela sua amiga, né, que toma conta do plantão para você, mas quando você vê, quando você ouve a voz dela, já dá um arrepio. Aí você acordou meio desorientado, ela falou: doutor, joga uma água na cara e vem ver um paciente aqui. Aí você foi lá no banheiro, jogou uma água, botou o jaleco, vamos ver esse paciente. O que que ela me arrumou dessa vez? Doutor, plantonista da emergência ligou lá de baixo. Ele está desesperado, tá? Teve um paciente que chegou lá. Os filhos levaram ele é idoso, né? Os filhos falaram que ele é tabagista, que ele tem enfisema, mas ele mora sozinho. Aí ele estava 6 dias em casa, sem telefonar, sem falar com a família. Aí os filhos começaram a ficar preocupados. Depois de 6 dias, trabalharam de segunda a sexta. Aí no final de semana lembraram: pô, a gente não fala com o nosso pai já desde de segunda-feira, desde domingo. Ele estava 6 dias em casa. Chegaram lá, tiveram que arrombar a porta, porque ele não respondia. Quando eles entraram, ele estava lá, ó, deitado na cama, meio esquisito, pálido, torporoso, sudoreico, frio, já com calafrio, tremendo, não conseguia nem se mexer direito. Tá? Quando ele tentava levantar, ele ficava tonto e caía de novo. Aí você deu uma olhada, ó, estranho. Vamos lá olhar então esse senhor. O exame físico, ele estava com enchimento capilar lentificado, estava muito pálido, aquela sudorese fria, né, uns estertores pulmonares bilaterais difusos. Aí, pô, vamos monitorizar, coletar a gaso. Coletou a gasometria, monitorizou, ó, 83 de SpO2. Esse senhorzinho tá grave. Uma frequência alta, 154. Ó, a pressão arterial, 60 por 35. Esse paciente está chocado. Esse paciente ele está com um quadro clínico que você já pode pensar em sepsis, no mínimo em CIRS. Então esse paciente está inflamado. Não tem dúvida que esse paciente está inflamado, tá? Ah, Lucas, agora os critérios para sepsis mudaram. Não importa. O que importa nesse caso aqui é que você sabe se o paciente está inflamado e ele tem alguma coisa no pulmão que está com estertor bilateral, tá? Coletou a gaso, uma acidose grave, uma retenção de CO2, tá? Ah, mas ele é DPOC. Mas 68 não deve ser o CO2 basal dele. Isso aqui provavelmente agudizou a doença basal que ele tem. Qual é a maior causa de agudização de DPOC? Infecção, tá? Ele está 6 dias infectado, agudizou o DPOC. 6 dias de infecção gera o quê? Muito provavelmente ele está com um quadro de sepse pulmonar, tá? Uma PO2 de 41, uma hipoxemia gravíssima, tá? Um bicarbonato de 12, tá? Com uma acidose metabólica associada também, uma acidose mista aqui, muito importante. Enchimento capilar lentificado, tá chocado. Então, um paciente que está com uma síndrome pulmonar, tá? Uma síndrome pulmonar e uma síndrome também de inflamação sistêmica, tá? E aí, qual o diagnóstico? O que eu vou fazer agora com esse senhor? Então, primeira coisa que você vai pensar, é um DPOC descompensado, vou fazer VNI. Gente, esse paciente não tem só DPOC descompensado. Esse paciente está com sepse. E ele está com estertores bilaterais, uma PO2 muito baixa. E aí você foi lá calcular a PF. Está com uma PF de 50. Está com uma PF menor que 100. Esse paciente é uma sepse. Esse paciente está em sepse com SARA. Tá? Então, você tem que pensar que é o seguinte, eu botei um caso que é um paciente que tem duas doenças associadas. Então ele é um DPOC descompensado. A DPOC descompensada é VNI. Não. Esse paciente, pela infecção pulmonar, evoluiu para SARA e evoluiu também para sepse. Então você vai ter que levar a sua conduta com a doença que é a mais grave. Pô, ele está com nível de consciência reduzido.
Tá com uma PO2 lá embaixo, uma PF horrorosa, estertor dos dois lados. Vai botar VNI? Claro que não. Não é aquele DPOC descompensado, chegou no primeiro dia de descompensação, um pouco de broncoespasmo, né? Tá meio mais ou menos, você bota o VNI e melhora. Esse paciente tem SARA grave. Você vai ter que entubar o paciente, tá? Beleza. Entubei o meu paciente com SARA grave. Como é que eu vou ventilar? Os parâmetros ventilatórios, vocês se lembram. Ah, eu vou fazer o do DPOC ou do SARA? Gente, DPOC desse paciente é o último problema dele agora. O problema dele agora é SARA, que é gravíssimo e mata muito, tá? Então você vai ter que fazer uma ventilação protetora. SARA é muito mais importante. Você vai ter que tratar a SARA do paciente, tá? Que agora a gente chama, né, já há algum tempo, de SDRA, Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. Então, relembrando a aula, quais são os pontos mais importantes da ventilação do paciente com SARA? Primeiro, ele está com SARA grave, está com uma PF muito baixa. Então, provavelmente, você vai usar aí entre 3 e 6 ml por quilo, para você não fazer distensão muito grande daqueles alvéolos, tá? Senão você pode causar um barotrauma. A pressão de platô não pode passar de 30. E a PIP você vai seguir o protocolo local, tá? Agora, tomar cuidado, lembra que ele é DPOC. Então, o DPOC faz muita auto-PIP. Quando você faz ventilação protetora, como o volume é pequeno, normalmente você usa uma frequência respiratória muito alta, né? 25, 30 de frequência respiratória. Mas esse paciente é DPOC, então ele pode fazer autopip. Nesse caso específico, você vai ter que ficar de olho, bem de olho na autopip, porque se um paciente com SARA, que já tem as pressões de admissão muito altas, você ainda faz autopip, a pressão de pico vai lá para o teto. Então esse paciente vai fazer um barotrauma. Então, ficar de olho. Nesse caso específico do DPOC, claro, você vai ver autopip em todos, mas nesse aqui você vai ter uma preocupação especial com a presença de autopip, tá? Aí a PIP, como é que eu vou setar? Lembra? Se eu quero usar as tabelas, na SARA leve não é o caso dele, mas você tem uma tabela, né? Aí você tem outros 2 estudos para SARA moderada ou grave. Então, ó, se a FO2 é de tanto, eu vou usar uma PIP de tanto. Então, isso aqui é a forma mais rápida de você conseguir avaliar. Tá? Você vai fazer lá a avaliação da FO2 e aí, consequentemente, você vai escolher uma PIP que está dentro do quadro. Ah, mas eu quero ser mais certinho. Então, você vai fazer como aquele método decremental. Lembra como é que é o método decremental? Isso aqui é uma curva de pressão, né? Extrapolando, só um esquema do método decremental. Primeira coisa que você faz é uma manobra de recrutamento máximo, tá? Eu coloquei ali MRM, manobra de recrutamento máximo, que é, geralmente, os protocolos mais aceitos são você botar ali 30 centímetros de água por 30 segundos, tá? Mas existem alguns outros protocolos. Quando você sair da manobra, você vai sair em ventilação mecânica deixando uma PIP entre 23 e 26. Então, fez o recrutamento, né, que é tipo um valsalva, né? Vai lá, recruta, aí sai, entra em ventilação mecânica, mantendo uma PIP alta aqui, ó, de 23, 26, ali em torno de 25. Aí depois que ele já atingiu aí uns 4 minutos nessa ventilação, mais ou menos, você vai medir a complacência estática, tá? Então você vai fazer uma pausa respiratória e vai medir a complacência, tá? A complacência que é X. Aí você vai baixar 2 ou 3 centímetros de PIP. Baixou a PIP, deixa mais 4 minutos. Aí no final desses 4 minutos você vai medir a complacência. Você vai fazendo isso, esse decremento, né, de PIP e medindo a complacência até você chegar num valor aí de PIP em torno de 8 a 12. Abaixo disso você não vai testar, tá? Aí o que você vai avaliar? Qual foi a melhor complacência? Quando você vê, não, a melhor complacência foi aqui, quando estava com uma PIP de 18. Então a PIP que você vai manter para o seu paciente é uma PIP de mais ou menos 2 a 3 acima dessa PIP ideal, tá? Só que você não vai de cara já, acabei a manobra, fui decremental, o decremental chegou ali embaixo, aí eu vi, cheguei em 8. Aí eu vi que a melhor foi 18, então eu quero botar ali 20 de PIP. Já passo para 20 de PIP? Não, você faz uma nova manobra de recrutamento máximo e aí você vai sair dessa manobra com uma ventilação mecânica com essa PIP que você calculou aí, por exemplo, 20 no caso que eu dei o exemplo, tá? Então é assim
que você vai setar a PIP do seu paciente. É assim que você vai ventilar o seu paciente com SDRA, com SARA. Esses são os pontos chaves mais importantes, tá bom?